Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais importantes da história do Brasil, a Constituição de 1988. E olha, ela é muito, mas muito mais do que um simples texto legal, sabe? É um verdadeiro símbolo do renascimento da democracia no país. Para a gente ter uma ideia do que estamos falando, vamos começar com uma comparação bem rápida. A Constituição dos Estados Unidos, que é uma das mais antigas que existem, tem só 7 artigos. E a do Brasil? 250. Sim, é uma das mais extensas e detalhadas do mundo todo. E, claro, vem a pergunta, mas por que essa diferença é enorme? O que fez o Brasil criar um manual de instruções tão minucioso, quase como se quisesse ter certeza de que nenhuma regra pudesse ser esquecida ou ignorada de novo? Bom, a resposta para isso está na nossa história. Então vamos lá, para a gente entender a Constituição de 88, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender qual era o problema que ela precisava resolver. E esse problema era o fim de um regime militar longo e bastante autoritário. E essa jornada foi longa, viu? Começou lá com o golpe de 1964, depois passou por uma abertura política bem lenta, nos anos 70, até que explodiu num grande clamor popular nos anos 80, com o famoso movimento das diretas já, que levou milhões de pessoas às ruas e uniu toda a oposição. O ponto aqui é o seguinte: depois de 21 anos com direitos individuais e sociais muito restritos, a sociedade brasileira simplesmente não aguentava mais. Havia um desejo imenso por uma nova Constituição que não só trouxesse a democracia de volta, mas que garantisse que aquele período sombrio da nossa história nunca mais se repetisse. E é aí que a gente chega na solução, porque a criação dessa nova Constituição não foi algo feito a portas fechadas de jeito nenhum. Foi um projeto nacional, um esforço coletivo com uma participação popular que, olha, não tinha precedentes. E esse número aqui, nossa, ele diz tudo. Foram mais de 72 mil sugestões enviadas por cidadãos comuns de todos os cantos do país. Foi justamente essa participação intensa da sociedade que deu ao documento o apelido pelo qual ele é mais conhecido até hoje. E essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. A Constituição foi pensada para ser exatamente isso: um guia completo, um manual detalhado que abordasse tudo, da economia aos direitos sociais, para garantir que no novo Brasil democrático ninguém ficasse para trás. E então, depois de quase 2 anos de debates mas muito intensos na Assembleia Constituinte, o resultado finalmente foi promulgado. Nascia ali a Constituição Cidadã. Um nome que reflete perfeitamente sua origem, que veio do povo, e seu foco principal, que são os direitos de cada um. Certo, mas então, o que é que está escrito nesse manual afinal? Vamos ver agora como tudo isso virou mudança de verdade na vida das pessoas. Olha, a lista de conquistas é longa. A Constituição restabeleceu as eleições diretas para presidente, tornou a tortura um crime inafiançável, ou seja, sem direito à fiança, trouxe avanços importantíssimos para os direitos das mulheres e dos povos indígenas, criou o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, e ainda fortaleceu o Ministério Público, dando a ele autonomia para fiscalizar o poder. E tem mais. Uma das inovações que chamou a atenção no mundo todo foi o voto facultativo para jovens de 16 e 17 anos. Foi um marco que mostrou a ambição do texto em incluir e engajar as novas gerações na política. Na parte social, então, a Constituição foi uma verdadeira revolução. Direitos como a jornada de trabalho de 44 horas semanais e o 13º salário, por exemplo, deixaram de ser apenas leis comuns e viraram garantias constitucionais, dando muito mais segurança para milhões de trabalhadores. E isso aqui mostra o quanto ela estava à frente do seu tempo. O Brasil se tornou um dos primeiros países do mundo a colocar a proteção do meio ambiente diretamente na sua lei maior. Foi um reconhecimento pioneiro de que o desenvolvimento precisa andar de mãos dadas com a sustentabilidade. Ok, mas a gente sabe que ter um monte de direitos escritos no papel não adianta muito se eles não forem cumpridos, né? Então, como garantir que tudo isso seja respeitado? Vamos entender agora os mecanismos que protegem a Constituição. O conceito principal aqui é um só: a supremacia da Constituição. Pensa nela como a regra número 1 do jogo. Nenhuma outra lei, nenhum decreto, nenhuma decisão de um governante pode ir contra o que ela diz. Ela está no topo de tudo. E quem é que garante que essa regra número 1 seja cumprida? Bom, essa tarefa, a de ser o guardião final da Constituição, ficou com o Supremo Tribunal Federal, o STF. O processo, de um jeito bem simples, funciona assim. Quando uma nova lei é criada e alguém acha que ela fere a Constituição, o STF é chamado para analisar. Se os ministros do tribunal concordarem que a lei realmente vai contra a Constituição, essa lei é declarada inconstitucional, ou seja, ela é invalidada, perde o efeito.
É o principal jeito de manter o nosso manual de instruções funcionando. Mas a história não acabou em 1988, claro. A Constituição é um documento vivo, que já enfrentou e ainda enfrenta muitos desafios ao longo dessas mais de 3 décadas. Esse gráfico, por exemplo, mostra que o texto não é de pedra. Ele já foi alterado mais de 140 vezes através de emendas. Por um lado, isso mostra que a Constituição é flexível e consegue se adaptar aos novos tempos. Por outro, tem gente que critica, dizendo que tantas mudanças são necessárias justamente porque o texto original era detalhado demais. E talvez o maior de todos os desafios seja este aqui: a distância que existe entre o que a Constituição promete e o que a gente vê na realidade. Ela diz, por exemplo, que o salário mínimo deveria ser suficiente para cobrir todas as necessidades básicas de uma família, e que a moradia é um direito social garantido. Mas os números mostram que a gente ainda está bem longe de fazer essas promessas virarem realidade para todo mundo. Por tudo isso, o legado da Constituição Cidadã é bem complexo e sempre gera debate. De um lado, ela é elogiada no mundo todo por ser super avançada na garantia de direitos fundamentais. Mas, do outro lado, ela é criticada aqui dentro por ser tão detalhada, o que, segundo os críticos, acaba deixando nosso sistema jurídico mais lento e complicado. E isso nos traz de volta àquela ideia dos guardiões. Essa frase pode parecer um pouco complicada, mas a ideia é simples. O texto da Constituição não se aplica sozinho. O que ela significa na prática acaba sendo moldado pela interpretação de quem a aplica, principalmente do Supremo Tribunal Federal. O texto é o ponto de partida, mas a jornada da sua aplicação está sempre em evolução. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Esse documento que nasceu de tanta esperança popular, sem dúvida continua sendo pilar da democracia brasileira. Mas a pergunta sobre se aquela sua promessa tão ambiciosa está sendo plenamente cumprida, bom, essa é uma pergunta que continua aberta e que alimenta o debate público no Brasil até hoje.